Bem, gente, nós estamos aqui hoje, então, dia 2 de julho, dando sequência ao nosso ciclo de conferências virtuais do curso de especialização em Sistemas Estruturais Construtivos do IEC PUC Minas. Hoje a gente conta aqui com a participação do João Diniz, que está nos dando a honra de participar aqui conosco. O João, quer dizer, para a gente aqui, eu acho que de Belo Horizonte, né, eu acho que a maioria de vocês já devem conhecer, mas ele é formado pela Federal, pela UFMG, é mestre em Engenharia Civil com ênfase em construção metálica lá pela UFOP, e agora está fazendo doutorado lá na Federal, de novo, voltando para a Federal para fazer o doutorado lá. Ele tem um escritório próprio, TJ Arquitetura desde 89, e trabalha com projetos de uma maneira bastante ampla, na área de edificações, interiores, design, urbanismo. É professor lá do curso de arquitetura da FUMEC, e ele já proferiu palestras, cursos, oficinas em várias universidades e instituições de mais de 10 países. Ganhou vários prêmios em competições nacionais e internacionais. E essa palestra de hoje vai estar voltada para ele, para uma análise do que seria o comportamento, o desenho de sistemas estruturais das obras próprias dele, que eu acho que ele também vai comentar. Eu acho que a história da tese de doutorado dele está sendo muito em cima da história de trabalhar fazer uma análise da própria obra. Então, João, vou passar a palavra para você, agradecendo mais uma vez sua presença, e eu vou pedir, então, ao pessoal que está aí, o pessoal que está entrando aí agora, que desativem as câmeras e os microfones. O Adrian, você que entrou aí, vamos deixar todo mundo com a câmera e o microfone desativado, porque eu consigo, até aqui eu consigo mutar as pessoas, mas eu acho que eu não consigo tirar a câmera. No meu controle aqui Pronto, agora foi. Então, João, passa a bola para você, cara. Pra ação. Tudo bem. Queria começar agradecendo aqui o convite do professor Antônio Grilo, querido colega, diálogos aí de muito tempo que a gente tem junto. Eu admiro muito o trabalho dele, a pessoa dele, como arquiteto, autor, como professor, e me honra muito aceitar esse convite, estar aqui com vocês. Na verdade, é a primeira palestra que eu faço no esquema remoto, assim. Eu sempre, às vezes, faço palestras presenciais e muito interessante. Eu sempre sugiro que as pessoas até me interrompam para aquela palestra virar um diálogo, né? Como nós estamos num formato diferente aqui, talvez no final, aí, se a gente puder ter uma conversa, porque eu gosto muito de ouvir de vocês e, né, transformar o que seria uma apresentação numa conversa, né, num diálogo. Então, o Antônio falou sobre a questão dos sistemas construtivos, dos sistemas estruturais, né? Eu vou apresentar alguns projetos aqui, com algumas reflexões, no sentido de explicar e dialogar com vocês a respeito das ideias que estão por trás dessas obras, né? Então, acho que a gente já pode passar aqui para a tela. Deixa eu aproveitar e fazer um comentário para quem está entrando aí. Essas palestras, essas conferências estão todas sendo gravadas e nós devemos disponibilizá-las no canal do YouTube do curso de Arquitetura e Urbanismo, assim que a gente fechar esse ciclo de conferências. A última conferência é no dia 9, então lá para o dia 10, imagino que a gente deve estar com essas conferências todas lá disponibilizadas nesse canal de YouTube. Ok, posso tentar aqui? Pode compartilhar lá, João. Tá. Aí. Tá aí? Ainda não. Agora tá indo, tá abrindo. Rolou, tranquilo. Tá, primeira imagem. Ok. Então, pessoal, a gente conversei com o Antônio aqui sobre o nome da palestra, né? E a gente chegou a essa questão aí da construção do projeto, né? O projeto ele passa a existir a partir de um tipo de construção que eu vou me referir não só à construção da engenharia,
na engenharia civil, da engenharia de produção, mas também a construção no sentido assim da construção da ideia, né? Como que uma ideia se transforma num projeto e como que esse projeto pode ser realizado e se transformar numa obra que vai ser construída e vai ser vivenciada por muitos, né? A primeira questão que me chama a atenção assim, é a questão da geometria, né? Da geometria e das estruturas, né? Praticamente tudo que existe como matéria, né, responde a um tipo de desenho, a um tipo de configuração plana, a princípio, que se torna uma configuração espacial, e a configuração primária seria essa configuração geométrica que mantém as coisas, os volumes, né, em pé e que façam que as linhas bidimensionais passem a ser linhas tridimensionais, né? Essa questão do desenho, da geometria, é uma questão também de ritmos, né, de alinhamentos, de proporções, né, de modulações, né, termos que a gente conhece muito aí na arquitetura, e que são os elementos de controle, né, e a principal e primeira ferramenta que vai nos ser para nós os operadores dessa ideia de projetar e criar com isso um espaço, né? Algumas imagens que a gente conhece, eu gosto dessas pinturas renascentistas que são descritas assim por análises geométricas, né? Porque muitas vezes a gente não vê essas linhas que estão por baixo da composição, mas elas existem de uma forma muitas vezes rigorosa e na verdade, são elas que suportam a harmonia, né, da composição. Alguns elementos assim, familiares, né, que a gente está vendo sempre, a gente não imagina que existam tantas linhas de apoio, linhas que são assim, trabalhadas de uma forma técnica, né, um desenho técnico, e que resultam, às vezes, em formas simples, né, mas harmônicas, justamente porque existe esse controle geométrico da forma, né? Do ponto de vista da construção, eu gosto desse exemplo do gótico, né, porque é um estilo, digamos, um estilo construtivo antigo, né, 1220, quer dizer, isso aí tem 800 anos exatamente, e onde os elementos de estética da construção resultantes são exatamente os elementos necessários para que exista essa estrutura e para que ela funcione. Quer dizer, nada é supérfluo, né? Tudo é necessário e mais que isso faz parte da beleza do edifício, né? Então é uma beleza que tem uma função direta. Na construção metálica, né, que é a construção que está muito ligada a essa questão das linhas, né, da composição direta e do essencial, existe também há mais de 100 anos, né? E os primeiros edifícios, embora a gente veja aí que o sistema de montagem deles é bem primitivo, a gente poderia dizer que esses edifícios, de certa forma, são até ainda contemporâneos, né, na sua leveza e na sua criação de espaços assim úteis e flexíveis, né? Alguns elementos da construção metálica, algumas construções, tornaram-se ícones de eficiência e de imagem de uma época, né? E até hoje são vistos como símbolo de contemporaneidade, de modernidade, né? E de rapidez construtiva também. Uma questão que a gente fala muito em arquitetura, a questão do less is more, né? Menos é mais, e aqui relacionado com duas construções de estrutura metálica, né? E são duas maneiras de se enxergar o menos é mais, né? O Mies van der Rohe, nessa casa Farnsworth, ele tem uma visão assim minimalista, industrial, cultural, que muito influenciou a arquitetura, né? E o Buckminster Fuller, nesse pavilhão de Montreal, ele tem uma visão assim de mimetismo com a natureza, né? De buscar geometrias que ele encontra ali nos cristais, nas formas naturais. Então, eu acredito que são duas maneiras de enxergar essa questão do menos é mais, né? Se
Falando da arquitetura brasileira, eu vou fazer um pequeno recorte aqui de alguns projetos brasileiros, né? E uma tese que a gente pode discutir, se Ouro Preto é um dos primeiros imagens da arquitetura brasileira, porque toda a arquitetura barroca portuguesa, de certa forma, ela foi traduzida de uma forma brasileira, e principalmente quando essas construções aconteciam na costa do Brasil, né, na Bahia, no Rio de Janeiro, o ciclo do ouro faz que o interior do país seja ocupado, né? Então, uma série de traduções assim foram feitas, e Ouro Preto é um exemplo forte e vivo disso, né? E talvez até antes de Ouro Preto, a gente fala de arquitetura brasileira, a gente pode falar dessa arquitetura indígena, né, que é anterior até à descoberta do Brasil, né? Essa Oca Xingu, por exemplo, é um edifício maravilhoso, eficiente sobre vários aspectos, né? Ecologia, social, beleza, né? Então, isso aí a gente pode chamar de arquitetura brasileira também, né? A obra do Severiano Porto, um arquiteto contemporâneo, mineiro, que atuou muito em Manaus, também faz uma leitura direta, né, e prospectiva dessa arquitetura indígena, né, e nos mostrou um procedimento assim até então desconhecido, né, para nós arquitetos contemporâneos e modernistas, né. A construção metálica no Brasil, ela vem de uma herança europeia, né, que alguns edifícios até importados da Europa eram fabricados lá e montados aqui, e deu início a essa tradição de construção. Bernardes, um arquiteto modernista, né, falecido há uns 10 ou mais anos, foi um pioneiro da construção metálica no sentido da arquitetura modernista, né? Porque a arquitetura modernista brasileira é muito arquitetura do concreto, né? E o Sérgio foi um primeiro que fez propostas aí, a Casa da Lota Macedo, o pavilhão de Bruxelas, e esse prédio, que é um prédio que já desmontado, né? Que é o edifício, o pavilhão lá no Ibirapuera, no Parque do Ibirapuera, que não existe mais, né? Brasília, né, que é um logro nacional do concreto, também tinha suas construções metálicas, inclusive os ministérios, né, devido à necessidade de rapidez, foi executado em estruturas metálicas. Né, o concreto, né, que o Palácio Itamaraty, uma maravilha do concreto aparente, mas eu estou querendo mostrar essas obras brasileiras também para dizer que os arquitetos, esses nossos mestres, né, também se dedicam a vários outros sistemas construtivos, né? Por exemplo, no caso do Catetinho, a obra lá do Niemeyer, também em Brasília e feito de madeira, né? E foi a primeira obra, primeira construção de Brasília, né? O que era o hotel lá dos pioneiros, né? Das pessoas que vinham trabalhar na obra da cidade, né? O Lelé, o João Filgueiras Lima, a gente vê que ele trabalha também com vários sistemas construtivos, né? O concreto, a estrutura metálica, a argamassa armada. Então, nessa questão da construção do projeto e da construção da ideia, é interessante a gente ver que essa questão da geometria, das linhas geradoras do projeto, elas podem funcionar em vários sistemas construtivos, né? Em vários materiais e várias maneiras de executar uma obra, né? Paulo Mendes da Rocha, né, que é um arquiteto paulista, talvez o principal arquiteto brasileiro da atualidade, nesse projeto lá de Portugal, né, do Museu dos Coches, ele alia as estruturas de concreto dele, da qual ele é um mestre, né, essa questão da metálica também. Então, ele vence esse grande vão através de uma viga metálica que se apoia num pilar de concreto, inclusive fazendo essa coisa de uma estrutura híbrida, né. O Ello Maia, né, que é o nosso mestre mineiro, né, inclusive convivemos com ele, aprendemos muito com ele, vê que ele trabalha também em vários sistemas, né, o concreto, o tijolo, o metal. Então, eu mostro isso para dizer, agora eu vou começar a mostrar alguns projetos meus,
que a busca dessa leveza e dessa síntese, né, estrutural passa por esse entendimento das linhas, né? Então, esse aí é um projeto de uma cadeira que a ideia é fazer que ela seja resistente através de uma geometria, de uma combinação de linhas, né? E que a gente, combinando essas linhas de uma forma assim, estudada, né? E de uma geometria que gere a estabilidade, né? A princípio, e também que possa ter algum tipo de elegância e algum tipo de conforto, né? A geometria é muito importante para isso. Por exemplo, os sólidos platônicos, né, o octaedro, né, que é um sólido que eu estava fazendo esse projeto com o octaedro, e eu conversei com o pessoal da geologia, falando assim, o octaedro é o sólido mais estável, inclusive as estruturas dos diamantes passam por essa questão do octaedro. Eu achei muito interessante porque é a geometria que funciona tanto para os metais quanto para as construções, né? Eu comecei a fazer essas investigações em torno desses volumes, né, geométricos, e chegam a uma forma que pode funcionar como escultura, pode funcionar como estrutura, e pode funcionar também como peça do mobiliário, né? Gerou essas peças aí, essa linha de móveis, e a gente chama de sistema octa, justamente por causa do octaedro, justamente tentando fazer que essa geometria se transforme em construção e possa ser algo funcional e algo instigante do ponto de vista visual também, né? Projetos efêmeros, estou começando mostrando alguns projetos efêmeros, aí uma colaboração também com o Jorge dos Anjos, escultor, artista visual, né, ligado ao movimento da arte negra brasileira, e esse foi um trabalho que a gente fez conjuntamente, onde eu fiz a estrutura e ele fez a parte iconográfica, né, desse o portal do FAM, a entrada do Festival de Arte Negra de Belo Horizonte, né? E aí é como a ideia acontece, né? Acontece no pensamento, um breve croquis, uma maquete, uma modelagem 3D, um desenho técnico, a fabricação e a montagem no lugar, né? E uma obra efêmera que ela tinha que ser montada e ela tinha que ser desmontada, uma obra para durar 40 dias nesse lugar onde foi montado, que foi ali na Avenida Amazonas, né? E dessa forma foi feita, né? Mostro esses projetos efêmeros um pouco para falar que a arte, né, o design, essas investigações assim efêmeras, temporárias, pode ser um balão de ensaio assim para a questão estrutural, né? E outra coisa interessante também é que essas obras elas podem ser desmontadas, elas podem ser transportadas e pode ter uma sobrevida em outro lugar, né? Esse portal ele ficou algum tempo lá na estrada de Rio Acima, era mais como um portal de entrada da cidade de Rio Acima, e hoje ele está desmontado, esperando um novo local onde ele possa existir, né? Essas investigações de arte, estrutura, linhas, etc., fizeram parte dessa exposição que eu fiz o ano passado, que é a Teia, né? Eu chamei de Teia, porque são tudo baseado nessa questão da linha, né? Da linha estrutural. E isso foi lá na Galeria Corda, lá no Mercado Novo, em Belo Horizonte. E eu acho válido e uma boa ferramenta, porque é uma especulação assim, um pouco descompromissada da construção, da funcionalidade, da objetividade da construção, mas serve para testar procedimentos estruturais e estéticos e de materiais, de acabamento. Então, tem feito muito esse tipo de investigação, e são investigações assim, fáceis de fazer e até econômicas, né? Quer dizer, a maneira do pensamento estrutural e construtivo fluir. Essa ideia da teia, ela evoluiu, e recentemente a gente está estudando um projeto por uma praça em Belo Horizonte, onde a coisa já fica um pouco mais funcionalizada, né? Então, essas esculturas se transformam em elementos, né, de um mobiliário urbano, né, que vai gerar sombra, e uma espécie de uma escultura que vai ser vegetada, né? Ela começa como escultura e depois ela pode se transformar quase que como numa grande árvore metálica e vegetal ao mesmo tempo, né?
Dentro dessa ideia das construções efêmeras, esse aí foi um pavilhão de entrada da feira de design, né, arquitetura e decoração Casa Cor, na Pampulha, e o tema era que fosse uma passagem, um pavilhão de recepção de passagem para o evento, né? Então ela ficava em cima dessa escada, no final dessa escada, e a pessoa ali era recebida, né, fazia ali uma espécie de cadastramento, comprava o ingresso e tal, e entrava. E quando eu fui convidado para fazer esse projeto, disseram que eu poderia usar apenas um material, que é a chapa metálica, né? Aí eu fui ver na indústria como são as chapas metálicas. As chapas metálicas, elas vêm em bobinas, né? Bobinas metálicas enroladas, como se fossem folhas, né? A gente desenrolou uma bobina assim, aquela folha contínua. Então, a própria natureza do material sugeriu a forma do projeto, que é como se fosse uma folha contínua mesmo, que funcionasse como piso, parede e teto, né, ao mesmo tempo. E aí esse desenho foi muito importante, porque aí está o pensamento, né, a construção do projeto, a maneira que a gente sugeriu que ele fosse construído, né, criando, a princípio, uma espécie de costela, né, estrutural, que seria coberta por esses brises de sombreamento, e depois viriam as chapas e os acessórios, e o projeto ficaria concluído, né? O projeto é muito visitado à noite, então a iluminação também é importante, né? Esses elementos sombreadores, porque a gente imaginou que a chapa metálica poderia esquentar, né, durante o uso diurno do espaço, né? Então essas aletas, esses brises, vêm para sombrear a chapa de fechamento. Ali a Lagoa da Pampulha está próximo. E interessante também da questão do efêmero, do transportável, depois que a obra foi encerrada, né, a feira foi encerrada, o pessoal da Mannesmann, né, que produz a chapa, pediram que esse portal ficasse de entrada lá do edifício do Matu, colega nosso, Marcos Vinícius Mé. Então, hoje ele está montado lá. Então, eu acho muito interessante a construção poder ter uma sobrevida, né? Da primeira vez, ele foi montado em 2 tardes, e dessa vez ele foi montado em 2 horas. Quer dizer, essa questão da facilidade de montagem também é uma coisa que interessa muito, né? Um outro projeto que a gente fez dessa forma efêmera também foi esse que a gente chamou de Cuboisia, que é um pavilhão multissensorial, que a gente chamou, entendendo que um poema, né, uma poesia, poderia fazer parte de um espaço, né? Então, é um espaço que iria dialogar com uma série de sentidos, né? Mais uma vez, esse desenho foi importante do ponto de vista construtivo, porque ele sugere né, não só a forma do projeto, mas como ele vai ser construído. Houveram modificações, algumas modificações sugeridas pelo pessoal da montagem, mas o projeto aconteceu também, foi montado em 2 dias, né? E essa questão do espaço, né? Aí, no caso, também na Casa Cor, né, do ano passado, um pavilhão que a gente queria julgar com várias questões sensoriais, que seria a visão, o olfato, o som. Ele tinha uma trilha sonora, né? A audição, e um objeto paisagístico, uma espécie de uma pérgola, né? Que propunha uma leitura, né? Tanto do volume construído quanto do texto, né? Que funcionava como uma espécie de provocação para os visitantes, né? Na hora que você entrava lá dentro, estava tocando uma trilha sonora, também composta por nós, né? Eu fiz esse projeto com a Bel Diniz, e essa trilha sonora falava os textos que estão escritos na fachada, e numa atitude assim ecológica, né? As letras que foram recortadas do volume da fachada, a gente usou no chão como fosse uma composição de jardim, né? E essa ideia do grande cubo vem da ideia dos pequenos cubos, que é um produto, uma peça que a gente já faz há um tempo, né? Aí, mais uma vez, a presença noturna é importante, então a iluminação, aí, inclusive a ideia do texto, ele se expande com
né, através da iluminação pelo gramado, né? Essa foi a imagem, né? Esse texto aí, a gente imaginou que ele, como ele fala de voo, né, de liberdade popular e tal, a gente imaginou que ele só poderia ser visto por alguém que estivesse voando, né, assim, numa espécie de metáfora de liberdade, né? E essa foto foi tirada com o drone, né? E uma coisa interessante que aconteceu, que as crianças, vários estudantes bem jovens, se interessaram pelo projeto, porque por causa das palavras simples, das composições simples de textos, né? E aí a gente criou esse papel, esse cubo aberto, né? E entregamos para os meninos da escola, né? Uma das escolas que visitou, e acabaram que eles fizeram uma exposição na escola desses cubos, né? E cada um fazendo o seu texto. Então, é muito interessante para a gente, porque a obra passa a ser de autoria de várias pessoas, né? A ideia do poema cúbico, ele fica uma ideia coletiva, que qualquer um pode se apropriar dela, e quando são crianças, melhor ainda. Esses aí são os produtos que a gente já fazia, né? Que são de onde veio a ideia, né? E também existem outros formatos que a gente especula, essa questão do texto, da forma, né? Essa peça híbrida, né? Que funciona como escultura, como literatura, como mobiliário urbano, né? Como peça de design. Buban é onde essas peças podem ser adquiridas. Bom, na relação de arte com construção, com arquitetura, né? Um projeto de uma pequena residência feita com o Jorge dos Anjos, né, que foi o parceiro artista visual, que foi também daquele primeiro projeto do Portal, e é um tipo de estrutura que a gente chama de estrutura híbrida, né, que ela é metálica, onde se precisa de transparências, de pouca matéria, né, de vista, de visão, e alvenaria, onde ela precisa ser mais fechada, né? Então, a estrutura metálica, a estrutura de concreto, não precisa dela ser toda, o projeto todo com ela, né? Essa mistura de estruturas é uma coisa bem viável e também gera até economia, porque você pode usar a estrutura onde ela é necessária, né? Isso foi um desenho que eu fiz junto com o Jorge dos Anjos na época da concepção do projeto. A princípio era para ser de palha, de uma cobertura vegetal e de madeira. E esse tipo de desenho são os desenhos que a gente está fazendo agora, que justamente nesse estudo do doutorado aí, que o Antônio falou, que é procurando demonstrar e entender esse projeto. Então, aí a gente vê a parte de alvenaria, né, que é essa parede em U, daqui da direita, esse tablado, que é uma estrutura de madeira do mezanino, né, um piso de madeira, e a estrutura metálica e a coberta metálica também. Então, o sistema construtivo é muitas vezes uma combinação de elementos, né? Que também é uma outra maneira de explicar, né, a construção através do desenho. E o interior, quer dizer, aquele desenho ali que eu fiz com o Jorge dos Anjos, ele está ali na parede, tá vendo? O proprietário da casa ficou com o desenho e várias intervenções artísticas aí do Jorge também, né? A questão da casa mínima é uma coisa interessante, porque ela é econômica, né? E o que traz o conforto aí, assim, é a qualidade do espaço, né? Não propriamente dita a área, né? A quantidade de área construída que existe, né? Essa janela alta aqui na direita é muito importante porque ela faz a sucção do ar, né? Então o ar que entra pela porta da frente, pelas janelas baixas, sai ali em cima. E esse telhado é um telhado tipo sanduíche, com termoacústico, mas essa corrente de ar induzida também promove aí o conforto térmico e faz que o ambiente fique agradável. Ele pode abrir tanto acima desse telhado da varanda como abaixo ali, em cima da porta, né? Bom, um outro projeto, que é um sistema construtivo híbrido também, e ele parte da ideia dessas telhas que, a partir de um tempo,
uns anos atrás, elas já podem vir arqueadas assim, na forma que você pede através do desenho, né? Então, essas telhas chegam arqueadas na obra, já no desenho pedido pelo projeto, né? E a ideia é que essa cobertura funcionasse como uma folha que você recorta, assim, solta no vento, a folha fica ondulada e flutuante, né? Respondendo às diversas partes do programa, né? Onde ele precisa de ser mais íntimo, ele é mais baixo, onde ele precisa mais público, ele é alto, onde tem a torre de caixa d'água, ela faz aquela parte lá em cima, né? Então, você pode ter essa construção com a ideia do volume que nasce, né, através dessa possibilidade tecnológica da cobertura. Mais uma vez, ali uma intervenção do Jorge dos Anjos na entrada. Então, onde a casa é mais baixa, aqui na frente, tem esse pátio íntimo do quarto principal, né? Ali tem um recorte onde ele precisa de uma iluminação interna no banheiro, a torre de caixa d'água e o pé direito duplo ali, onde tem a sala com o mezanino, né? Esse é o corte que dá a luz num banheiro que está na parte central ali da construção, né? E aí, mais uma vez, a estrutura híbrida, né? Mostrando assim, a parte transparente em aço, onde é uns espaços da sala, né, que precisa das vistas, etc. E a parte de alvenaria ali nos quartos, né, na parte mais íntima da casa, e ali naquela parte alta, a torre, caixa d'água. Então, essa parte transparente, né, ela, no caso aqui, ela se relaciona com o fundo do lote, que é uma espécie de praça, né? Uma casa não muito grande, e aqui a garagem, aqui à direita, embaixo, funciona também como uma varanda. A pessoa pode, num dia assim, de festividade, deixar o carro de fora, né? E aí o espaço interno, né, essa transparência lograda através da estrutura metálica, né? Uma outra casa em estrutura metálica, aqui a questão foi o terreno, né, a dificuldade do terreno muito inclinado, então a casa deveria funcionar como uma palafita, né, uma construção suspensa, né, e que causasse pouco impacto nessa mata aí, que é onde ela se situa, né. Então ela nasce assim, quase como uma arquitetura suspensa, né, que apoia no solo através de poucos pontos, e um projeto que nasce praticamente no corte, porque você tem que dar uma resposta a esse terreno tão íngreme, né? E então você acessa a casa através de uma ponte e num nível médio, né? E essa modelagem foi bem inicial. Aqueles desenhos croquis são feitos, inclusive, em cima de uma base de modelagem de computador, né? E isso aí são as ideias que a gente tem, assim, já uma experiência, intuição do ponto de vista da estrutura, que a gente leva ao calculista de estrutura, né, para ele confirmar, opinar, etc. Então, esse trabalho junto com o calculista é muito importante. Ali vocês veem à esquerda ali, o veículo ali, o carro chegando, ali é o nível de chegada. Então, o projeto cresce para cima e para baixo ao mesmo tempo, né? E a casa vai acontecendo em meios níveis. Isso aí é o diagrama de implantação, né? As intenções do projeto, né? A gente tem trabalhado muito com essa questão dos diagramas para explicar as ideias, né? A vista, a curva de nível, a proteção solar foram os elementos principais de interesse aí durante o projeto. Depois eles vão na distribuição do programa, né? Então essa parte panorâmica que joga com as vistas fica na parte oposta à rua, e essa parte íntima fica aqui mais próximo da chegada, com essa torre de circulação vertical que articula os diversos níveis, né? Então a casa funciona em 5 níveis, né? Que é esse desenho e a gente foi ver esse desenho depois que a casa já estava construída, né? Que foi nesse estudo que a gente está fazendo de graficamente, né, entender e explicar o projeto de uma forma nova, né? E articulado através dessa escada central que fica no meio da composição. E aí a questão da estrutura também, a gente tentando explicar, que a gente acaba que as estruturas
né, do ponto de vista prático, é uma soma, né, do cálculo estrutural, da questão econômica e, muitas vezes, do que está disponível para a venda nos pontos de venda de estrutura. Porque, como são muito poucas peças, né, para se fazer um projeto desse tipo, muitas vezes a casa é calculada e fabricada com as peças disponíveis num determinado fornecedor, né? Então gera uma geometria assim um pouco confusa, né, que através desses desenhos aqui a gente procura explicar, né, onde a parte vermelha são os pórticos principais que chegam ao chão, a parte azul aqui da esquerda é o balanço, né, onde a casa se projeta para a vista, né, para a mata, né, para o interesse visual, e a parte azul da direita são os tirantes, né, os pilares horizontais, né, que seguram a composição no sentido de equilibrar, né? Então, é como se fossem pilares horizontais que seguram a casa no terreno, né? E o desenho de baixo é o desenho da composição, da união dessas peças, né? E aqui o sistema construtivo, né? A estrutura com as lajes, os painéis de fechamento e a cobertura, né? A cobertura também metálica que faz parte do teto, né? Esse é o corte real, quer dizer, a casa acabou que se aproximou um pouco do acesso, né? Em relação àquele primeiro croquis. Aí é a vista da rua, né? Esses tirantes horizontais aqui, você vê aqui nessa foto da esquerda, né? E ali na parte de baixo, ali na foto da esquerda, uma possível expansão da casa, se ele quiser ocupar com uma laje aquilo ali. E essa parte que se projeta, né, para o terreno, né, vendo a vista, né. Aqui é o nível de acesso, né, que você entra, na hora que você está dentro, você continua vendo lá fora, né. Então, esse nível do olhar de quem entra, a gente quis que ele não perdesse, né, a consciência de onde ele está. E aqui é essa escada que articula o volume, o volume central de circulação, né? O espaço principal, né, dessa área de convivência. Aí tem uma varanda, que é na parte máxima mais extrema daquele balanço frontal. A vista da escada, que articula esse eixo vertical de articulação. E aí a gente chega no terraço, que é uma espécie de mirante, né, que é um entorno bonito nos arredores de Belo Horizonte, um lugar de montanhas e matas, né? E ali tem também um banheiro panorâmico ali, que, na verdade, o terreno, a gente acessa o terreno, quase nunca se vai no terreno, porque ele é muito íngreme. Um dia que a gente foi, aquela banheira panorâmica, aquele semicírculo ali em cima. Um outro projeto que é um sistema construtivo também que a gente usou pela primeira vez, uma casa que foi construída pelo próprio proprietário, que é um engenheiro, mas não um engenheiro de construção civil, um engenheiro de produção de eventos, mas muito prático e muito consciente assim da engenharia, né? Que a gente chegou a um sistema construtivo que foi uma estrutura de eucalipto, essa telha termoacústica industrial e lajes pré-fabricadas, dessas lajes simples, com vigotas e piso cerâmico, né? Então é uma composição assim que lembra um pouco a arquitetura rural, tradicional, mas esse teto aí já é uma coisa industrial e essas transparências, esses vidros também não faz parte muito dessa arquitetura tradicional. Então essa coisa híbrida do sistema construtivo é uma coisa que nos interessa porque a gente vai fazendo composições assim que a gente mesmo não tinha experimentado ainda, né? Então, mais uma vez, a estrutura híbrida, onde precisa de transparência, onde a casa é solta do terreno, ela trabalha com essa estrutura de vetores, né? Onde a casa fica suspensa e onde a casa está mais em cima do terreno ali, é a alvenaria, né?
a parte interna, você vê que tem partes que são estruturadas em vigas de concreto e partes estruturadas em vigas de madeira. O espaço todo aberto, porque não era grande. Então, é uma casa que tem um quarto e 2 mezaninos, assim, que são espaços multiuso, que pode ser escritório, quarto de hóspedes. Essa parte de cima tira um proveito desse entorno, né, que é vegetal e interessante. E aí é justamente onde essa laje de concreto, essa laje pré-moldada, né, concreto e tijolo cerâmico, se apoia na estrutura de madeira do eucalipto. Parte da obra, então, aí a gente vê bem a parte flutuante, leve, transparente, com a estrutura de vetores, né, onde é necessária as vistas e a transparência, e a alvenaria ali sobre o terreno, onde os ambientes precisam ser mais fechados. Né, o esquema também do sistema construtivo, né, mostrando esses 4 elementos, né, a alvenaria tijolo, a laje pré-moldada, a estrutura de eucalipto e a cobertura termoacústica. Bom, aí aqui são os espaços, não precisa a gente entrar muito no mérito dos espaços, mas para ver como é que é a composição geométrica dos locais, né? Uma outra, essa já uma experiência mais nova, mais recente, que é a estrutura de concreto, né? É um edifício, uma casa, um misto de casa com edifício dedicado a um estúdio de música, né? Um estúdio de gravação de acústica, né? Com a questão acústica, e é numa área assim cheia de aspectos, né? Às vezes até contraditórios, porque uma vista muito bonita, mas uma questão de uma mineração muito grande, né? A área de mineração, aquelas casas ali, um bairro, é o Morro do Chapéu, e o projeto nosso fica abaixo ali do local. Então, praticamente um lugar assim que ainda está por ser ocupado, né? E o projeto nasce como uma coisa assim quase mineral, né, que surge, né, nessa paisagem, né? E no caso era destinado ao ser o estúdio de música, né? Então a equipe de projeto acústico, né, de projeto de estúdio, a gente entrou junto. Então todas as áreas dedicadas à questão acústica, de gravação, etc., a gente discutiu as proporções antes de fazer o projeto para que o espaço do som acontecesse nas proporções exatas, né? Geralmente os estúdios são feitos em espaços já existentes, né? Aqui não, a gente quis gerar o espaço ideal para a questão acústica, né? O terreno também inclinado, né? Caindo para o fundo, né? E a ideia, como a paisagem é muito bonita, a ideia é que a estrutura de acesso funcionasse como uma moldura, um portal, né, que enquadrasse essa paisagem e nesse nível tivesse só uma espécie de hall de acesso, né, e funcionaria como praça de acesso, porque é a questão da música, às vezes o pessoal chega com instrumento, com equipamento e tal, e que funcionaria ali também como garagem. Ali, né? Então, a torre de circulação vertical, né, em amarelo, articula os espaços, aquele nível de acesso em cima, a parte do estúdio aqui à esquerda, uma parte pública e de serviço, e uma parte íntima, que é como se fosse 2 quartos, né, 2 camarins, e uma parte de expansão, caso foi uma previsão de crescimento, caso necessário. Né? Esse é o projeto da acústica, da WSDG, isso foi feito por eles, é um projeto super detalhado e sofisticado do ponto de vista de acabamento. Responde à questão da acústica, né? Então, o estúdio não é só a sala da técnica ou a sala dos instrumentos, mas tem todas essas outras salas aí, onde ficam os equipamentos, onde você pode fazer gravações menores, e esse estúdio tem aqui essa grande janela que está com esse raio aí,
de visão, que o técnico de som pode ter uma visão completa da sala de gravação. Então, no nível de acesso, né, você acessa através de uma ponte também, essa praça de acesso, né? Aí a gente trabalhou com esses terraços verdes, esses tetos verdes também para que ela se integrasse assim, bem, né, na paisagem. E também, dessa vez, a gente trabalhou esses balanços, né, em concreto, né? Então, a estrutura é protendida de concreto, que permite essas partes em balanço, né? Aqui, essa varanda é no nível da parte pública da casa de estar, e embaixo são esses 2 quartos, camarins. Esse volume da esquerda aqui é o volume do estúdio, onde a gente estudou as proporções, né, junto com o pessoal da acústica, e no meio aqui a gente vê essa torre de articulação vertical, né? E aquela experiência da estrutura de concreto, né, que se diz, né, os modernistas dizem, a estrutura está pronta, a arquitetura está pronta, né, porque o que vem depois disso aí praticamente são fechamentos, né, de vidro e coisas bem mais leves. É aquela janela ali no meio do portal ali, a janela da parte da técnica do estúdio, vocês vão ver. Aqui depois a gente fez essa escada para descer para o terreno, e essa escada, aqui é a escada interna, né, que articula essa subida. Então aqui já vai essa parte de estar, né, da parte pública da casa, né? Porque você chega, você desce um pé direito e meio para chegar nesse nível, que é o nível de convivência e o nível do trabalho lá, né? Da gravação, que é isso aí, ó, essa sala de gravação panorâmica, esse vidro aí entrou no cálculo acústico, porque o vidro geralmente ele rebate o som, etc., mas nesse caso aí foi tudo calculado para que ele não prejudicasse. Ali aquelas madeiras do fundo ali, aquilo ali se abre como se fossem umas portas de madeira, assim, de armário, então ela abre e também serve para regular o som da sala, né, para diferentes demandas sonoras, né? Aqui a parte da mesa de som, onde tem aquela grande porta ali que ele pode ver, quer dizer, não é porta, é uma vidraça fechada, onde ele pode ver ali o pessoal gravando e a função lá do estúdio, né? As fotos do Jomar Bragança. É aquela janela da técnica do estúdio ali. E esse portal, né, a iluminação aí da Júnia Casalades, que é a gente sempre trabalha junto, que também valoriza o projeto. Bom, mudando um pouco o enfoque, né, essa é uma habitação coletiva, econômica, né, onde o sistema construtivo é alvenaria armada, né, um outro sistema construtivo, e havia uma questão ali, porque uma zona, um limite entre a cidade formal e a cidade informal. Você vê que ali atrás é uma espécie de uma habitação informal, né, quase uma favela, assim, e a gente estava colocando esse projeto nessa interface, né? Então o projeto ele surge assim, com uma imagem assim de um pouco inacabado, né? Intencionalmente, né? Essa coisa do bloco de concreto aparente, né? Mas ao mesmo tempo essa questão da cor, assim, modulando a composição e criando identidade também para os moradores, né? Aqui, essa alvenaria armada é esse sistema construtivo que você põe os ferros por dentro dos blocos, né? Não existe forma de madeira, então essas ferragens elas entram tanto na vertical quanto na horizontal, e a estrutura é uma alvenaria estruturada, né, através dessas barras de ferro, mas é diferente da estrutura de concreto, onde você tem vigas moldadas em madeira, né? Então é uma construção rápida e uma técnica assim que, nesse caso dessa obra aí, a gente usou a obra como quase uma escola desse tipo de construção, né? Um terreno também muito inclinado, onde a gente criou essa rua central,
que articula o acesso, né? O acesso se dá através dessas torres aí de caixa d'água e de acesso aos blocos dos apartamentos. O apartamento mesmo é muito simples, né? Em torno de 40 metros quadrados, e aqui você vê nesse corte a implantação, né? Onde o bloco de cima tem a vista, né? Porque o bloco de baixo não tampa ali a visão do de cima, né? Esse é o bloco escalonado, que foi o primeiro bloco da construção. E aqui, isso aqui é uma pequena rampa onde essas escadas aí articulam os acessos. Aí fizemos lá uma pracinha ali no nível de chegada. Então, esse tema da habitação coletiva, né, de baixo custo, acho que é um tema importante e precisa ser estudado, né, porque ele é muito necessário aí para as populações, né? E essa é uma habitação coletiva que já aqui na Zona Sul de Belo Horizonte, né, um terreno em L, onde a gente fez uma implantação seguindo esse L, um terreno em L com grande declive também, e a questão da legislação, né, o lote estreito, e a gente foi respondendo a esses afastamentos, porque o edifício, pela lei de Belo Horizonte, a partir de uma certa altura, ele precisa de ter um afastamento, o afastamento reduzido. Então, a gente foi dialogando com essa questão da lei e chegamos a um resultado assim que a gente até se ficou um pouco surpreso, porque é um projeto que vai... É uma arquitetura progressiva, né? Ela vai acontecendo à medida que você vai projetando. É difícil você ter uma ideia inicial do volume, do que vai resultar. E aqui aconteceu uma questão interessante, porque é um edifício de 3 apartamentos por andar e que ele tem 8 coberturas, vamos dizer, 8 unidades que têm terraço, né? Então, essas partes verdes que o edifício tem, né? O azul seria o apartamento, digamos assim, convencional, né? E os marrons, apartamentos de pé direito duplo, e os laranjas, apartamentos que saem para esses terraços, né? Então, agora, nessa questão aí da pandemia, né? A gente está se falando muito da cidade pós-pandemia, né? Então, eu acho que isso pode ser um atributo das construções, né? Que é o direito ao céu, né? Direito ao sol e ao céu. Você está na sua unidade, no seu apartamento, mas num certo momento você pode sair e ter o céu na unidade. Então, eu acho que isso pode ser até uma questão normativa, assim, né? De você exigir ou sugerir, né, que os apartamentos tenham esses espaços assim descobertos, né? Porque geralmente o empilhamento de andares, né, não favorece isso, né? Então é o direito ao sol e o direito ao céu. Aí tem algumas áreas coletivas, né? E esse aí é um dos terraços na parte de cima. O prédio ele fica num topo de uma colina assim, ali no bairro do Cruzeiro. Então os andares baixos já têm uma vista boa, assim, né? Então você tem esses terraços, no caso aí é o terraço do topo, né? Essa coisa que o apartamento, mesmo reduzido, ele de uma área pequena, né, ele pode ter essa questão do sol, né, e do céu. Bom, dando um passo aqui no edifício urbano, mas já de uso comercial, né, esse foi um dos primeiros projetos que a gente fez, logo que a gente formou, e a gente teve a oportunidade de trabalhar com a estrutura metálica, né? Então, é uma experiência que foi nova para nós e para a construtora também, né? A gente fez uma análise aqui da situação, né? Onde esse eixo da Avenida Contorno, né? Um eixo que tem uma descida e que depois a Rua Piauí sobe. Então, o edifício teria uma visão assim, urbana facilitada por essa topografia. Então, a gente colocou essa fachada, digamos assim, mais cívica do edifício, né? Voltada para essa
possibilidade de visualização, né, que a topografia da cidade permite, né? Então, quem está na via tem uma vista assim, do edifício, ele pode se transformar num ponto de referência daquele local, né? E aí, recentemente, a gente também tentando explicar todas as decisões, né, a construção do projeto, né? Aqui no 1, ó, isso é o volume construído, que a legislação permite, né? Aí você entra com os afastamentos necessários, etc., e afastamentos além do mínimo exigido, né? Aí você vai ter um volume construído mais esbelto, e depois você entra com as aberturas e com as torres de articulação vertical, né? Aqui a estrutura, né? O edifício ele é formado por sete pórticos modulados. Você tem o 1, né? O 2 você tem a viga dos pavimentos, depois você tem as vigas longitudinais que seguram esses pórticos, né? Depois os contraventamentos, né, triangulados que estabiliza a estrutura. A parte amarela são a torre de circulação vertical de infraestrutura, shafts, etc. E os 6 a parte da base ali onde estão as garagens. Então isso é a sequência do pensamento construtivo e espacial, né, ao mesmo tempo, né? Sistema construtivo, então a estrutura com as lajes, né, e os elementos de fechamento, que no caso aí a gente usou também bastante elementos de pré-moldado de concreto, né, os bris, as caixas de ar-condicionado. Isso é a parte funcional, né, do edifício, onde tem 2 terraços mirantes, a parte cinza é a parte mesmo dos escritórios consultórios, a parte comercial na base e 2 andares de estacionamentos, né? Aí mostrando também a parte de circulações, né? Circulações com esses terraços. Então, de certa forma, esse edifício também promove um pouco desse direito ao céu, né? E aqui são as referências, né? O Sérgio Bernardes ali, o Centro Pompidou, que era o edifício símbolo, né? Ainda a gente tinha com muito interesse por esse edifício, né? Na época a gente projetou e ainda temos. O Mercado Diamantina, que é a arquitetura colonial mineira das estruturas independentes dos fechamentos, né? Que tem a ver com a estrutura metálica. A parte da siderurgia, né? O trabalho do Aldo Rossi, que era um arquiteto que a gente também estudava na época e que nos ensinou bastante coisa, e essa questão dessas articulações, aqui é o trabalho do Jorge dos Anjos, né, um trabalho artístico, que entra um pouco nessa parte formal também do edifício, né? E que ele é construído em 6 etapas, né? Os pavimentos, os pilares, altura de 9 metros cada etapa, então conforme ele vai de 3 em 3 pavimentos, né? Então ele monta uma etapa, começa a preparar a etapa onde o prédio vai subir e começa a fazer as lajes da etapa já montada. Então o edifício ele cresce para cima e para baixo ao mesmo tempo, né? Aí essas janelas triangulares, as caixas de ar-condicionado, a gente usou o desenho que estava já na estrutura, né? Uma escultura do Jorge dos Anjos, que tinha muito a ver com a estrutura do edifício, né? A escultura e a estrutura dialogando também. A parte do terraço, onde tem um terraço panorâmico, né? E depois veio o edifício do Eulo Maia, que ficaram ali os 2 edifícios, assim, uma espécie de diálogo, né? E ali com a avenida, o Vale do Arrudas, né? Entre eles. E posteriormente o edifício sofreu uma reforma lá, a gente coordenou essa reforma, foi trocado o revestimento, e hoje em dia ele está dessa forma aí. Um outro edifício de programa semelhante, o Scala, que é um edifício também de consultórios, onde a questão da estabilização do volume é diferente. Ele tem esse volume de elevador, escada em concreto,
e estabiliza a área construída, que é essa área do pavimento, né, onde estão aí, a princípio, essas 8 salas, né. É importante colocar essas partes de hidráulica na periferia do piso, né, para você poder facilitar os arranjos de clínicas e escritórios, né, quebrando as paredes, as partes hidráulicas não ficam no meio, né, dos espaços, né? Então, essas áreas de apoio sendo assim, bem posicionadas, né, isso facilita muito a flexibilidade do pavimento. Aqui a questão da legislação também, essa parte amarela é até onde se permite esse afastamento tal. E daí para cima o prédio ganha esse plano inclinado aí, que ele vai respondendo aos afastamentos exigidos para essa altura, né? E a gente teve uma discussão lá com a prefeitura para que pudéssemos manter essa estrutura seguindo vertical e ela vai prendendo lá o edifício, né? E também foi uma vizinhança interessante, porque esse edifício do Carlos Alberto Viotti, anterior ao nosso, é também um edifício de estrutura metálica, mas que é os pórticos contraventados, né, através dos contraventamentos em V, igual o edifício anterior que eu mostrei, e o nosso, a torre, o edifício é contraventado através da torre de concreto que está ali na parte de trás, né? Então, são os elementos de estabilização diferentes, né, nos dois prédios. Aqui na base existem 3 pavimentos de estacionamento, de garagem. E ali em cima a gente fez esse anel circular, que é uma espécie de arremate, né, da composição, e o núcleo de concreto está aqui do lado. E no caso aí, a dificuldade foi a velocidade do núcleo de concreto acompanhar a velocidade da estrutura metálica, que tem a área 3 ou 4 vezes maior, mas que ele possibilita uma construção muito mais rápida, né, do que o concreto. Bom, esse é um outro projeto que o Clube Campestre, né, uma área bonita, também próxima daquela casa da montanha, né, e o clube tinha um vestiário que estava obsoleto já, e era essa questão estranha, porque você descia aqui pelo passeio, a rua de acesso, e você via aquele telhado ali quase que no nível do piso, né? E a demanda era que a obra fosse feita, mas que no local do vestiário, mas que o vestiário não deixasse funcionar, né? Então, a gente chama isso de fagocitose arquitetônica, né? Onde o prédio vem e como que ele cobrisse o outro, né? Comesse o outro prédio, sendo que o outro prédio continuasse funcionando, né? Então, a gente pensou essa estrutura de vão, acho que era um vão de 16 metros, que ia cobrir o prédio existente e que todo o piso seria atirantado para os pilares serem apenas os pilares da extremidade, surgiria aquela laje lá, né? E as partes de uso do edifício mesmo, aí já é devido à vista, né, do local, o vestiário tivesse as suas áreas funcionais todas concentradas no centro, para que pudesse haver essa questão panorâmica, né, do espaço, né? Aí a estrutura mista de concreto, a viga é uma viga relativamente baixa, porque esses pinos que vocês estão vendo aí, na hora que você concreta a laje, a altura efetiva da viga fica sendo até o topo do pino, entendeu? Então, isso é o sistema da viga mista, que eles falam, né? Que você completa a altura da viga através dessa articulação desses pinos. E aqui houve também uma concretagem dentro dessa... Você vê o espaço dos pilares, são 2 perfis assim, unidos, né? Então, concretado também por dentro dessa estrutura dos pilares. Tem a ferragem ali dentro dos pilares. Aí a construção veio por cima, tá vendo? A gente tirou o telhado do vestiário antigo, né? O vestiário continuou funcionando lá embaixo, a estrutura veio por cima, e essa visão aí
daqui da direita, embaixo, isso ficou alguns anos assim, ficou uns 3 anos funcionando assim, porque eles não tiveram recurso para terminar a obra. Então, era um vestiário funcionando em cima e o outro embaixo. Acho que o masculino em cima, o feminino embaixo. E a estrutura de cortem, né, oxidada, que a gente acha que funcionou bem lá, por causa da paisagem também, que essas pedras lá do chão são dessa cor, do cortem. Aqui, esse passeio de acesso, né, para esse lado, o edifício é mais fechado, porque é o edifício de acesso, e aqui, depois de concluído, já a parte de baixo, né, foi demolida e foi concluída, então, embaixo aqui é a academia, né. Então, aí você vê essa parte do vestiário panorâmica, né, a pessoa tem a sauna, as duchas, etc., que você não perde a visão da área externa, né. Aqui é naquela parede que tem aquele passeio de acesso, né. Então, essa visão da estrutura de Corten é a visão dos minerais, né, das pedras e da terra que está lá na região, né. Aqui, esse é um outro projeto que a gente chama de, também é igual esse anterior, arquitetura do corpo. Aqui você tem o projeto, aqui nesse círculo vermelho, e logo ali você tem a favela do Acabamundo, ali em cima, né. Esse projeto é uma ONG, o Querubins, uma associação, que dá apoio aos meninos da favela ali. Eles fazem atividades aí de arte, de culinária, de plantio de horta, música, pintura, etc. É um suporte, e eles almoçam lá também, um suporte educativo para esses meninos, né. Existia já uma quadra no local, e o tema foi cobrir essa quadra, né. E aqui o terreno ia subindo também. Então, na parte da direita aqui, a gente fez as arquibancadas e fizemos essa estrutura. E foi na época do mestrado, eu usei isso como um trabalho de escola, um trabalho de mestrado. Propus lá aos professores, eles toparam. E essa estrutura de perfis leves que eles falam, né, que é o perfil de chapa dobrada, que é a estrutura metálica mais leve que tem, né? E esses cabos aí, vocês veem esses cabos de travamento, né, de amarração, e foi interessante que eles toparam fazer esse projeto de uma forma assim única, né, e apropriada a esse local, e foi uma série de colaboradores, o projeto todo voluntário e todo mundo doando, né, o trabalho e os insumos, etc. E ele acaba que é o centro lá do projeto Querubins. Então tem atividade esportiva, tem cultural, né? E esses aí são os meninos, os clientes, né? Que eles entram assim na idade de 5 anos, assim, e saem com 15, 18. E por aí já passaram algumas gerações, assim, isso funciona, tem 20 anos ou mais. A Magda Coutinho, que é a diretora, uma figura incansável, super bondosa. E esse é um projeto que era um projeto efêmero, era também um projeto, um convite da Casa Cor, e um pavilhão de 1.000 metros, que seria 1.000 metros quadrados, que seria o lugar de encontros, né, da feira, porque essas feiras precisam de um lugar para ter as festas, as recepções e tal. E existiam espaços onde seriam montados os ambientes, mas não existia esse grande espaço para os encontros, né? E aqui a gente precisou de fazer isso em 20 dias. E foi uma doação das peças lá isso aí acho que foi da Açominas, né? Os perfis tubulares, né? O perfil que já tem perfil tubos quadrados redondos. No caso, é o tubo quadrado, e ele foi calculado com os perfis que estavam disponíveis lá, uma espécie de uma sobra lá no canteiro lá da indústria, e foi montado, e aí veio toda essa feira em volta. Por coincidência, o Jorge dos Anjos estava fazendo lá um ambiente, colocando umas esculturas
num ambiente vizinho, que não foi uma intenção nossa, mas que acabou combinando, né, as duas construções. E esse espaço era para ser desmontado após o evento, mas não foi desmontado. Ele está lá ainda porque Alphaville, lá no Alphaville, entenderam que ele seria útil lá para o bairro, para a comunidade. Aqui a gente trabalhou com a acústica também, o pessoal da acústica, foi o mesmo da casa lá do Sonastério, WSDG, e a gente estava com medo de problema de eco, né? Duas paredes de vidro paralelas. Então, isso foi uma sugestão do projeto acústico, inclinar a parede de vidro, as duas paredes de vidro, alguns graus, assim, e isso teve uma performance acústica muito interessante. Eles têm um software de simulação, então eles podem gerar o som, a modelagem acústica. E ele demonstrou isso para a gente e realmente funcionou. Ali a gente deixou uma fresta em cima para a ventilação, tá vendo? Ali não estava nem acabada ainda a montagem de todos os vidros, né? E esse foi o local de eventos e de exposição da feira, né? Um vão de 20 metros, uma treliça simples. Então, os três ambientes, o telhado inclinado, as duas paredes inclinadas, isso aí dava o conforto acústico do local, né? É uma fachada treliçada, né? Uma treliça de fachada, independente do fechamento. E esse livro amarelo, esse projeto está na capa do livro, né? Que são 3 livros aí que eu editei, que eu fiz, né? E um é dedicado à estrutura metálica, o amarelo, e o outro são projetos em geral, e esse aqui de baixo é uma espécie de um depoimento, que é uma coleção de artistas visuais, etc. Eu fui o primeiro arquiteto que participei da coleção, justamente falando dessa junção da arquitetura com as artes, e essa visão da arquitetura expandida, né, interdisciplinar. E aqui uma reflexão sobre a construção metálica, né? Isso aqui é uma longa conversa, eu vou passar muito rapidamente por isso, né? Mas que ela promove a industrialização da obra, né? Que a gente troca a construção pela fabricação, a qualificação da mão de obra, né? A rapidez da obra, né? E que isso demanda mais tempo em projeto, que ele funciona também com vários outros sistemas complementares, promove leveza, né? A estrutura tem menor volume, existe uma estética própria, lógico, a gente deve procurar essa estética, né? E que ela faz parte de uma revolução ambiental, porque ela pode ser ecológica, né? Pode gerar essa sustentabilidade, essa ecologia, inclusive porque ela pode ser reciclada, ela pode ser desmontada, ela pode ser transportada, né? E ela pode também ter essa transferibilidade das soluções, ela pode as ideias de um projeto podem passar para outros projetos, né? Isso a gente vê muito na obra do Lelé, né? Do João Filgueiras Lima. Bom, aqui dando um passo para os espaços públicos, né? Um pouco já falando do desenho urbano, Praça 7 foi um concurso, o BH Centro, a gente ganhou com uma equipe de 5 escritórios, e depois a gente fez várias propostas para o centro, mas a prefeitura contratou para a gente fazer as 4 ruas, né? E era o escritório do Ello Maia, Jô Vasconcelos, Flávio Grilo, Gustavo Pena, o Veveco Ardi, Marisa Machado Coelho, e eu, Graça Moura e Márcia Moreira, da rua Rio de Janeiro, uma parte mais baixa da rua Rio de Janeiro, que é esse quarteirão vermelho, né? Então a gente detectou ali que existia necessidade de um acesso, mesmo sendo uma rua de pedestre, tinha um acesso aos hotéis ali, que tem as garagens no meio, então a gente fez uma rua de pedestre, mas com esse meio aberto, né? Para que um tráfego local, né, das garagens do hotel, e criando uma espécie de estar urbano, um lounge urbano na parte de cima, esses pilares, e na parte de baixo ali uma coberta, porque ali existe um mercado de flores secas, uma coisa de artesanato,
e que essa descida era pontuada com esses elementos verticais, né, da estrutura, e a prefeitura pediu também que houvesse iluminação, né, com a questão da segurança. Então a gente resolveu acoplar a iluminação ao equipamento, né? E aqui essa coberta em balanço, você vê aqui na parte de cima do pilar aqui, do poste, que existe uma espécie de uma mão francesa, né, segurando esse balanço dessa cobertura, né? Então, por aí passa muita gente e é um projeto, né, um mobiliário urbano, ele não pode impedir esse fluxo, né, dos pedestres, né? E aí a gente vê essa coisa do equipamento acoplado a iluminação acoplada ao equipamento, né? Esse poste, a gente procuramos ali uma relação com o edifício do Niemeyer, que é logo ali vizinho, né? E essa parte de cima aqui, ela é muito usada, porque ali os edifícios descem ali, tem todo esse encontro, a gente cria um espaço de estar, né, público, que no centro tem poucos, né? Essa peça aí a gente desenhou, que é o posto policial. Acho que ele não está mais lá, ele foi retirado, mas que a gente usou as tecnologias aí de câmeras né, todos, porque isso aí foi desenhado na época da construção. Essa construção, ela aconteceu uns quase 10 anos depois do projeto. As prefeituras foram adiando a construção. Aqui o projeto dos outros colegas, né, o Gustavo, ele fez uma espécie de uma coberta de vidro que repetia um pouco a estrutura a fachada do edifício em vidro ali, vizinho, né? Foi uma espécie de ele fez um plano que se projeta na praça como fosse um parlatório, e do lado de cá ele cavou a subida da rua, que fica esse estar urbano aí. O Ello, a Jo e o Flávio criaram essas vigas ao longo do espaço, né, indicando os eixos da praça, e essas vigas servem de suporte para a iluminação e para os equipamentos. E o Veveca e a Marisa, a rua tinha um desnível, assim, eles acertaram esse desnível, criaram um banco e também criaram uma coberta ali, segurada por uma viga metálica, né? Esses espaços públicos, né, tem mais um projeto aqui, que é a Praça de Sabará. Eu fiz o meu mestrado em Ouro Preto com estruturas geodésicas, e foi nessa época aí. Então, a estrutura metálica aqui, ela aparece em dois momentos, em dois aspectos, né? Um é esse playground com a geodésica, né? E essa parte de apoio aqui de coberta, né? Uma espécie de uma marquise urbana que segura dois... aqui é a Praça do Barão, em Sabará, né? Tem a geodésica ali, e aqui essa parte quiosque de serviços, uma fonte, né? Então são dois aspectos. Essa aí, essa marquise coberta, né? Com dois bares, duas lanchonetes assim, que o centro também ali não tinha esse tipo de equipamento, banheiro público, e a geodésica conformando o playground. Muito leve, chegou pronto, assim, com um caminhão Moon, que ele colocou ela no lugar. Aí depois, não era o lugar certo, ele levantou, colocou no outro. Então, uma estrutura dessa aí, você pode levantar ela inteira. E ela tem ali quase 100 metros quadrados de área assim, coberta, né? E ali em cima, a igreja do Aleijadinho. Isso aí foi no dia da inauguração. Visto por cima, né? Quem está na igreja vê a avenida com com a praça ali. Bom, esse é um projeto também, estamos falando aqui de desenho urbano, né? Da questão urbanística assim, do trabalho. Como fosse um projeto de um campus, o campus da aeronáutica, que é o CIAR. Ele, se você, por exemplo, é um engenheiro e quer ser o engenheiro da aeronáutica, esse lugar é o Centro Nacional
de treinamento, né, desses profissionais. Então, é o Centro de Integração e Adaptação da Aeronáutica. Então, perto do aeroporto de Confins, cidade de Lagoa Santa, o Parque da Aeronáutica, né, e é um terreno que estava ali mais ou menos preservado, assim, porque ficou anos esperando essa obra. Aquele aeroporto ali em cima é o aeroporto militar, né, da Aeronáutica, que tem ali no caminho de Lagoa Santa. E a gente ficou pensando sobre o projeto e tivemos algumas ideias, mas não tinha ainda a topografia. Então, quando chegou essa topografia, a gente entende que a topografia é o primeiro desenho de um projeto, né? Na construção do projeto, essa questão das linhas e as primeiras linhas são as linhas que já estão lá no terreno, né? Então, a gente, observando essa topografia e o programa também da construção, no caso, a parte mais alta era essa parte central, né? A gente identificou esses eixos dominantes, né? Onde o vermelho ali seria um eixo plano que poderia articular a principal via do conjunto, né? E perpendicular a ele, esse eixo amarelo aqui seria um eixo dominante principal, que parte do ponto mais alto vai para o ponto mais baixo, e uma área relativamente plana, que é essa mancha amarela aqui da esquerda, uma área de preservação, que é a parte verde, a área de acesso, que é a parte laranja ali de cima, né? E por aí, né, nessa análise do terreno, a gente foi dispondo o programa, né, que resultou aqui, onde a gente colocou ali nesse eixo diagonal principal, a escola, que é o principal edifício, o ginásio na parte de baixo, o acesso ali no portão das armas em cima, o corpo de alunos, né? Aqui na parte superior, as garagens, as oficinas, que a gente queria que fizesse mais ou menos um filtro também para um bairro, e esse eixo do dia a dia, que liga essa parte dos alojamentos com a escola e com essa parte aqui dos hotéis, dos professores. Então, o dia a dia, né, a residência, a aula e a alimentação, né, e os hotéis, o refeitório também fica nesse eixo, eles ficam todos no mesmo plano. E na parte de baixo ali você tem a capela, a escola, e tem uma parte plana ali, porque eles fazem muito exercício, marcham, etc. Então, essa implantação que construído, isso foi entregue no final de 2018 e que gerou essa ocupação, né? E quando você decola ali de Confins, indo para São Paulo, você vê isso do lado esquerdo, assim. Então tem ali esse portão de acesso, né? As oficinas aqui do lado direito, as residências aqui no plano, os edifícios, o ginásio ao fundo, a escola ali. Esse é o portão de entrada, né, que tem o controle dos acessos. E essas oficinas, né, que são lavanderia, oficina mecânica, depósito, edifício assim que nem sempre são atraentes, né? A gente optou por criar essa espécie de tambores assim voltados para a avenida, que cria esse volume assim, né, um volume silencioso, né, quase que escultórico assim, e do lado de lá que está toda a função, quer dizer, a parte de trabalho mesmo de cada um desses edifícios, né, desses galpões. Aqui eles tinham um programa de fazer 2 grandes edifícios de residências. A gente sugeriu quebrar o programa em vários edifícios, para não ficar uma coisa muito grande. E eu esqueci de falar, ali a implantação é toda com essas fachadas voltadas no sentido leste-oeste, quer dizer, a gente tem fachadas norte e fachadas sul, né? E as fachadas norte com esses brises, que são as principais, os espaços principais, com esse controle de iluminação dos brises, e do lado sul as circulações, né? Que deu uma... Isso aí do lado sul, ó. Né, as circulações
do lado sul, com as torres de escada e elevador em alguns edifícios. Aqui o edifício do Corpo de Alunos, que é uma central lá, como se fosse um DA dos alunos. Esse edifício também a gente considerou algumas questões acústicas aí, que é o edifício da banda de música, que tem a principal sala de ensaio, ela joga aqui com a topografia, criando uma espécie de um anfiteatro aqui. O edifício dos refeitórios, eles têm 4 salões de refeitório com a cozinha central. É o edifício do comando, né, que tem uma espécie de uma varanda coberta ali, elevada, onde os comandantes lá podem assistir os desfiles, e dessa varanda aí eles podem ver os desfiles ali nesse pátio, nessa espécie de pátio cimentado ali, né, plano. Ali ao fundo tem o edifício da banda de música, ali está a escola, ali, mais no alto. A escola, né, o edifício principal, a gente teve a ideia de separar o programa e criar esse vazio central com iluminação e ventilação natural e levantar o programa para que pudesse existir essa transição por baixo do volume, né? Então fica esse edifício longilíneo, assim, modulado, com esses eixos de 15 metros, né? E na parte aqui da esquerda, o auditório tira partido da topografia do terreno, gerando também um terraço na parte de cima, né? E aí fizemos essa coberta arqueada aí, com esse vazio central. O vazio não fazia parte do programa, mas acabou sendo muito bem-vindo lá pelas atividades do dia a dia, né? Então, isso aí, né, a construção do projeto, a gente entender isso aí, esse e qualquer outro edifício, né, vários outros edifícios, né, entre espaços especializados, né, que são principalmente os espaços hidráulicos, né, que são os banheiros, no caso aqui o auditório também, os espaços flexíveis, que são as alas de aula, os laboratórios, etc., que podem ser modificados, então geralmente fechados com paredes removíveis, né? E os espaços de circulação, né? Que foi esse grande vazio central, e as circulações que articulam todos os espaços, né? Então a gente acredita que é importante atender ao programa, mas também deixar uma possibilidade de flexibilidade caso o edifício precise ser remodelado e que mude alguma função, né? Então, aqui, durante a construção, a gente vê a estrutura metálica ali, tradicional, né? Essas 2 alas, né? Esse vazio central, uma estrutura metálica mais leve, e o auditório ali à direita, de concreto, né? Que ele está apoiado no terreno. E aí alguns fechamentos já em alvenaria acontecendo, né? Aqui a fase de conclusão. Essas 2 alas, elas se projetam assim à medida que o terreno desce, então fica como se fossem 2 balanços assim bem projetados assim, né, reforçando essa ideia dos 2 corpos suspensos, né? E o auditório aqui na parte mais baixa, acompanhando a topografia. O balanço ali né, foi desenhado aí pelos calculistas. A gente tinha uma proposta inicial, mas nesses diálogos aí a gente chegou a essa configuração. E agora ele está lá funcionando, escola e centro de convivência dos alunos lá, né? Aqui essa parte do terraço, onde se tem esse balanço aí, né? Quando você acessa o edifício, você vem por baixo desse balanço, então você tem uma visão assim, ele se revela, né? Você entra por baixo dele. E aí essa parte que o edifício fica suspenso, né? Como se a paisagem entrasse por dentro dele, esses vãos de 15 metros, e esse desenho, que é um desenho feito pelos engenheiros, pelo pessoal do cálculo, que a gente
endossa, né? Porque no fundo ele traz um tipo de estética assim mecânica, né? Que é adequada ao sistema construtivo, adequado e necessário, né? E aí tem todas essas ligações, todos esses detalhes que são completamente funcionais, né? Mas acabam fazendo parte desse resultado estético e a imagem do edifício, né? Aqui é o plano de montagem dos pisos, né, em steel deck, que apoia toda essa continuidade. Então, esses espaços internos ficam completamente livres, assim, eles podem ser modificados, né, a qualquer momento. Essa parte do vão central. E aqui, depois de concluído, né, essa grande praça interna que, como eu disse, não estavam no programa, mas acaba que se presta a uma série de eventos, como esse aí, no dia da inauguração, que o cerimonial e tal funcionou ali, porque o espaço se revelou com esse potencial de ocupações diversas, né? Aqui é o conjunto, né? A capela ali do lado direito, que aí, no caso, uma estrutura de concreto, porque esse projeto foi uma espécie de... a gente usou os sistemas construtivos adequados a cada edifício, né? Então, cada um, por exemplo, os edifícios mais repetidos, que tinham uma tipologia parecida, essa tipologia do edifício de comando, dos alojamentos, né? Os edifícios especiais, né, com a forma própria, né, a capela em concreto, aqui o edifício da banda de música, também uma estrutura de concreto e alvenaria, o edifício principal, que necessita dessa flexibilidade toda, em estrutura metálica, que é o edifício da escola, né? Aqui, falando já da capela, né, o conceito foi esse, né, que a superfície do piso, né, o edifício seria locado no eixo leste-oeste, né, e com as faces norte e sul transparentes, né? E essa superfície do piso ali no altar, né, na figura 2, o altar sobe e o lugar ali dos fiéis, né, da oração, do público, né, ele se inclina e a superfície de piso do altar ela faz uma espécie de uma volta, né, protegendo da luz do sol leste. A parte do público faz uma espécie de volta do meu piso, vira teto, protegendo do sol do oeste. E aqui na fachada norte a gente puxa uma marquise para proteger o sol norte, e cria-se essa rampa de acesso pela parte norte, uma rampa 8% de inclinação, quer dizer, acessível. Então, o edifício tem as transparências, mas não tem muita insolação, né? Então, aqui nas figuras 5 e 6, ó, você vê o acesso através da rampa, a luz natural ali por cima, né? Uma espécie de uma claraboia superior, e essa visão norte protegida pela marquise sobre a rampa de acesso. Então, esses são os componentes, né? E essa composição, esses planos ficam suspensos através dessa estrutura em concreto, pilares cilíndricos, né? E a gente fez uma maquete, essa maquete aí foi posterior ao projeto, mas a gente fez uma maquete papelão, fazendo todo esse tipo de articulação. A gente viu que a planta era uma planta assim, um pouco trapezoidal. Aí mantivemos essa planta trapezoidal, e aí uma foto da estrutura pronta, só a estrutura, né? A rampa de acesso, conformando esse piso inclinado da parte dos bancos, né? E o altar aqui nessa outra curva mais alta, né? E a ideia também é que esses dois planos infinitos assim funcionassem como uma metáfora do espaço religioso, né? Que é um plano infinito, um fundo infinito, que é o fundo infinito humano, né? Onde estão as pessoas, e o fundo infinito do altar é o fundo infinito espiritual, né? Então essa questão do humano e do espiritual se funde nesses dois
esses dois superfícies, dois espaços, né? Uma metáfora assim da espiritualidade, né? Da vida e da espiritualidade, né? A parte humana e a parte religiosa, mística. Então, aí essa rampa de acesso, as superfícies transparentes, apoiadas pelos pilares que saem desde o chão e apoiam tanto o piso quanto o teto, né? Essa aí é a fachada sul, né, que é pouca insolação. A outra é a norte, tem a marquise. Essa transparência dos dois planos, né? Aí seria a fachada oeste, né, completamente fechada. O cruzeiro, né? Os cruzeiros a gente fez uma homenagem ao Elo Maia, porque ele tem a capela de Ouro Branco, eu mostrei a foto no começo, e ele faz esse cruzeiro tridimensional, assim, com a cruz para os dois lados, né? Ele pode ser percebido de várias posições, né? Essa rampa de acesso, né? Você vai subindo ali, você chega no espaço assim, sem muito esforço. Aqui na parte de dentro, aqui estava lá ainda sem os bancos, né? E essa relação lá com o exterior né? Então, essa coisa de uma superfície só, né? Piso, parede e teto. A parte lá do altar, essa inclinação joga assim bem para essa visão, né, da parte central. Ali atrás daquele plano ali de madeira, né, tem lá a sacristia, alguns serviços internos, né, do capelão. E aqui, essa igreja ela tem um site, o Facebook, eles fazem um trabalho de comunidade interessante, porque ela é um edifício franqueado à comunidade, né, o campus da aeronáutica, mas as missas aqui, a comunidade lá de Lagoa Santa vem e participa, né, das missas, das celebrações, das atividades, então é uma igreja ativa, embora seja dentro de um campus, assim. E atualmente eles estão fazendo transmissões, acho que tem missas diárias lá, transmitidas pela internet, em tipo de lives, né, como a gente está fazendo aqui agora, quer dizer, esse tipo de aglomeração era uma maneira das pessoas se encontrarem, né, mas no momento não está sendo assim, mas com certeza voltará a ser, né? Mas o importante é a ideia que está por trás de tudo isso, que acaba nos unindo, né? Então, essa relação do cruzeiro com a verticalidade, né, do cruzeiro, com a horizontalidade do edifício e esses dois planos, né, humano e espiritual, fazendo esse diálogo, né? É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Obrigado aí, Antônio, colega Tunico, querido. E aí, Jó? E agora vamos... se vocês tiverem alguma pergunta aí... Gente, tá eu vou aberto aqui, descompartilhar aqui, vamos ver aqui. Gente, fica aberta então a conferência aí, quem quiser participar. Aqui no chat eu não estou vendo nenhuma pergunta, não. Deixa eu dar uma rodada aqui, dar uma subida aqui. Bem, não tem não. De modo que, gente, quem quiser intervir, quem quiser perguntar, eu estou com uma curiosidade. Aqui, não, tem uma pergunta aqui. Ó. Pera, deixa eu ver aqui. Ué, onde é que apareceu? Espera aí que eu estou apanhando aqui. O Hugo está perguntando, em quais aspectos você acredita que a arquitetura mineira se diferencia da arquitetura do resto do país? Essa é uma boa pergunta. Olha só, quando eu estava na escola, né, um momento assim muito, um debate muito forte, né, da questão, porque
havia a crise do movimento moderno e as questões do pós-modernismo também, que eram muito acaloradas, né, nesse. E tinha uma visão assim que a arquitetura de São Paulo, né, era uma arquitetura muito baseada nas figuras do Vila Nova Artigas, né, e posteriormente do Paulo Mendes da Rocha e atualmente de uma geração maravilhosa dos jovens arquitetos paulistas. Vocês tiveram a palestra aí do Ângelo Butti, né, que é um arquiteto incrível, notável, né? Então a escola paulista tinha essa escola assim, nessa linha, embora existam outras tendências por lá também. A escola do Rio era uma escola assim muito Niemeyer, né? Já pegava esse brutalismo paulista, né, que existia em São Paulo, era a sensualidade carioca, né? As curvas do Niemeyer, a praia, né? Essa coisa mais carioca do Rio de Janeiro, essa ginga do Rio de Janeiro, né? E a gente perguntava assim, onde é que os mineiros ficam nisso? Assim, aqui as nossas influências seriam as montanhas, né, a geografia, a maioria do estado é um estado montanhês, né, a questão do barroco, né, e a questão de não ter um mestre. A gente tinha muito orgulho disso, que aqui não tem mestre, aqui não tem o guru, né, o que o Artigas foi em São Paulo e que o Niemeyer foi no Rio, aqui não existe isso. Aqui nós estamos num terreno da pluralidade, da interdisciplinaridade, né? Uma espécie, se a gente pudesse traçar uma teoria daquele momento, seria um pouco isso, entendeu? Assim, não sei se isso é totalmente válido, talvez há quem discorde, né? E uma arquitetura brasileira que eu acho muito interessante também é a arquitetura do Nordeste, né? Que é uma arquitetura assim no tempo do modernismo, né? Dos anos 70, 60, 70, uma arquitetura modernista que dava uma resposta muito forte ao clima, às questões climáticas, né? Porque o clima lá é rigoroso, né? O calor, a umidade, etc. Mas então, assim, respondendo à pergunta, eu acho que a diferença seria essa, talvez uma ausência de escolas, né? Se a gente pudesse eleger um cara assim, no passado seria o Aleijadinho, né? O cara que criou uma identidade, né? Uma maneira antropofágica de interpretar o barroco português, né? E o barroco costeiro do Brasil, né? De Salvador, Rio de Janeiro. E no momento mais contemporâneo, o Ello Maia, né? Que pegou toda essa influência nacional, internacional e fez uma pequena revolução, né? Com as revistas, com as palestras, viagens, etc. E eu participei disso, porque nessa época eu era estudante e amigo do Ello, a gente viajou muito junto, conversamos e tal. Tunica é dessa época também. Mais ou menos, mais ou menos. Mais ou menos, né? A gente estava nascendo, né? Mas eu acho que é isso. A gente tem talvez... Agora, esse negócio de arquitetura mineira, né? Não é uma escola, né? A gente pode fazer arquitetura feita em Minas, né? Mas não é que haver uma escola assim, que tem uma identidade estética, né? Talvez esse negócio do pensamento ligado na geografia, ligado na história, né? Ligado na inovação, né? Talvez a questão do aço, no primeiro momento, foi uma questão assim de um material local, né? Porque o aço vem daqui, né? Das montanhas, as siderúrgicas, a maioria delas estão em Minas, então é um material que é muito nosso, né? Então, num primeiro momento, as primeiras construções metálicas da arquitetura contemporânea brasileira foram feitas em Minas, né? Capela do Ello, outros edifícios aí. Inclusive aquele prédio do Viotti lá, lá no Barro Preto, se não me engano, eu acho que ele foi até o primeiro prédio de estrutura metálica aqui em Belo Horizonte, não foi? Anos 80, anos 80, começo dos anos 80. Tem uns que foram bem iniciais, mas uns que não aparentam a estrutura metálica. Uns ali na Avenida Brasil. Eu lembro quando eu estava na escola, a gente visitou
Mas era assim, é um sistema construtivo em aço, mas não teve a preocupação de revelar a estrutura e, né, julgar com a estética do aço, né, e é interessante julgar com isso, né? O João Pedro Moraes está perguntando aqui se você podia falar um pouquinho de sua pesquisa lá do doutorado. O doutorado, uma coisa muito interessante que aconteceu, que eu não estava, a princípio, pensando nisso, mas foi um convite, né, uma provocação que veio da Maria Lúcia Malar, e ela me provocou, né, a fazer uma análise dos projetos que eu fiz, né, dos meus projetos. Ela me demonstrou que isso poderia ter um interesse, assim, que poderia ser criado uma linha de pensamento entre eles, né, e que justamente falando dos processos, né, não do resultado final, assim, da questão da realização dos edifícios, como a gente põe num livro de monografia, numa revista que publica o projeto, mas falando dos processos. Então, eu peguei, a princípio, 16 edifícios, né, vários deles estão aqui nessa apresentação que eu fiz, e estou aí uma parte teórica, assim, um pouco, que eu falo aí dessas influências, né, do momento, né, nacional e internacional, e depois eu entro na análise dos edifícios, né? Eu criei uma espécie de um método de análise que eu estou aplicando nos edifícios, mas que pode ser aplicado em outros edifícios também, um método de 6 tempos, assim. Travou o áudio do João aqui, foi só para mim ou foi para vocês também, gente? Desde quando... Deu certo? Deu certo, liberou aí. Deu uma falha, né? 6 tempos, né? Quando o projeto chega, quando você começa a pensar nele, quando você desenha o projeto propriamente dito, quando você constrói o projeto, o uso do projeto e o legado, vamos dizer, de cada projeto. Isso aí eu divido em 6 períodos, assim, e pego cada um desses projetos e analiso nesses 6 tempos, assim, analisando os resultados positivos, negativos e etc., né? Eu estou achando muito interessante fazer isso, assim, já estou numa fase, assim, digamos que eu já fiz 2/3 do trabalho, assim, e essas palestras eu uso, inclusive, como... não... Travou de novo. Agora destravou. Está dando umas quedas rápidas. Não, mas destravou, beleza. Quer completar aí ou passar para outra? Não, é isso. Esses 6 tempos, o nome provisório é Sementes do Espaço, Arquiteturas em Processo. E esse diálogo com a Maria Lúcia é uma coisa muito interessante, porque ela realmente... O Pedro Moraes parece que fez com ela também, né? Não sei. Mas a Escola de Arquitetura da UFMG, né? Foi muito interessante eles terem aceitado e terem esse interesse atual sobre a questão do projeto, né? Porque a arquitetura, muitas vezes, a coisa acadêmica fica muito assim nas teorias, nas filosofias, nas coisas mais abstratas, e esse aí é um foco bem na questão de projetual mesmo e do ponto de vista prático, né? E pegando aí projetos construídos, né? Onde estão todas as contradições, as limitações, né? As dificuldades e tal, tentando discutir essas coisas. Tem 2 perguntas aqui que eu acho que dá até para emendar uma resposta nelas. Uma do Vitor Borges, que está perguntando aqui, ó. Eu vi uma diferença muito grande, estilística, em alguns projetos, que tem um traço muito característico do João. A maioria trabalha em estruturas metálicas, que conversam um pouco com as obras do Elomar e outras
que fogem muito dessa estética. Aquela casa em concreto, por exemplo, que é incrível também. Isso é uma resposta a demandas que surgem dos clientes ou o próprio programa vai ditando a cara e o sistema construtivo dos projetos? E uma outra pergunta do Hugo Fortes, que ele pergunta, como que é seu processo de criação? Croquis e maquetes participam? O BIM é utilizado? Essa questão da diferenciação, né, estética, é uma coisa que a gente, uma palavra assim que é muito recorrente, né, num debate assim superficial, que é a questão do estilo, né? Essa palavra não faz parte do meu vocabulário, assim. O estilo é uma coisa que acho que o estilo é a maneira de pensar. Ela não é para ter coincidências formais, né? Então, a pergunta responde um pouco aí a questão, né? Que o programa, o local, a tecnologia disponível, as limitações do sítio, né? A demanda de rapidez, às vezes, né? No caso do estúdio ali, a coisa mais compacta, assim, mais mineral, mais monobloco, assim, combinava com a questão da acústica, né, da acústica também, que precisa desse isolamento do exterior completo, né? Eu acho que, a princípio, não tem preconceito, né? O que a gente procura abordar as questões sem preconceitos, né? Deixar que o local fale por si, né? E claro que a experiência que você tem no projeto anterior, você traz para o projeto novo e pode ser recorrente, mas uma coisa que a gente constatou nesse estudo aí do doutorado é um pouco isso, que os projetos são muito diferentes, assim, em termos assim da imagem inicial, assim, e eu acho isso ok, assim, né? E a metodologia de trabalho é um pouco isso, o deixar, né, a situação falar por si um pouco. Então tem um primeiro momento assim que é um momento de meditação, assim, um momento de silêncio, né, que às vezes dura mais tempo e às vezes menos, dependendo da demanda, né. E aí eu adoro o computador, eu tenho lá o pessoal que trabalha comigo no computador, pessoas muito feras e tal, mas o meu processo é muito assim, o desenho à mão livre, né? E a interação com uma pessoa assim que seria tipo um assistente, que é a pessoa que pilota o computador, né? Eu tenho eu fotógrafo, né? Minhas influências assim são muito das artes visuais, né? Eu busco inspirações arquitetônicas muitas vezes fora da arquitetura, né? Então, a questão da fotografia, para mim, é uma questão muito importante, do cinema e da fotografia, e a modelagem 3D, isso já há muito tempo, né? Eu fazia arquitetura muito em cima do modelo 3D de processo, né? Assim, então, isso, desde o começo, eu via ali... eu fui fazer arquitetura por causa de fotografia, porque eu comecei a fotografar antes de ser estudante de arquitetura, fotografia autoral, eu estudava lá, já tinha feito até algumas exposições e tal, e fui fazer arquitetura. E quando veio essa coisa do projeto da modelagem 3D, foi uma espécie de um resgate da fotografia na arquitetura, você modelar os espaços e ficar andando ali por dentro e tal. Então a gente faz um 3D assim, de cara, a gente já começa no modelo 3D. E agora o BIM, né, a gente está usando lá o ArchiCAD, que é muito interessante porque ele já gera documentação, né? Porque antes a gente fazia o 3D e depois quase que recomeçava o projeto, né, no CAD, essas coisas. E agora a gente está vendo que essa tecnologia BIM diminui essa distância, né, entre o 3D e a documentação, que na maioria das vezes, bidimensional, né, os projetos de construção e tal. Então, assim, é uma tecnologia híbrida, né? Agora, aquela coisa das esculturas, das peças que eu mostrei no começo ali, aí é uma tecnologia também que eu descobri agora, que é fazer direto na maquete, né? E você faz a maquete em escala,
e o cara que executa, ele amplia, é como se ele ampliasse a maquete, né? Então é uma coisa que não tem desenho e não é nem desenho à mão, nem computador, é a experiência direto da estabilidade, né? Porque aquela escultura, eu prefiro chamar de estrutura, né? É uma coisa que você testa a estabilidade ali no modelo físico mesmo, assim. Então acho que tem que usar todas as ferramentas. Agora eu adoro, né, essa questão dos programas, eu tenho interesse pelos novos programas e tal, mas nunca deixando de lado a questão do desenho à mão, do pincel, do nanquim, essas coisas, porque também talvez seja a ferramenta mais próxima do cérebro, né? É o desenho à mão livre. Beleza. Gente, João, nós já estamos aqui com 2 horas de conversa. Eu acho que Bom demais. foi bom demais, cara. Ô, João, Queria mais agradecer. uma vez... Diga aí, Tonico. Não, pois é, eu queria te agradecer. Acho que a palestra foi ótima. Acho que deu um repertório muito bacana para o pessoal e isso, né? Uma arquitetura muito conectada com essa questão tecnológica, construtiva, né? Com a questão construtiva mesmo, né? Está o tempo todo ali muito intrínseca a sua obra, mas que é por isso que quando eu até tinha sugerido aquele nome da palestra, eu pensei nessa questão da construção do projeto, né? Porque é isso que você falou no início da conversa, né? Tem a construção da ideia, da elaboração da ideia, mas ela está o tempo todo ligada na execuibilidade, né? Na construção física da arquitetura, né? Acho que isso foi muito bacana. Te agradeço muitíssimo a sua participação, João. Beleza, Tonico. Agradeço a presença de todos aí. Uma pena que a gente não pode se ver, né? E tomar uma cerveja depois e tal. Pois é. Mas essa ainda vai demorar um pouquinho. Isso vai passar. E estou aí nas redes sociais também. Aí eu acho que esse diálogo pode continuar, né? A gente está junto aí, a gente tem o maior prazer em discutir essas questões. Então, se vocês quiserem entrar em contato comigo aí pelas redes aí, na sequência aí, fiquem à vontade, vamos trabalhar junto. Beijo, João, foi bom demais. Foi muito bom. Obrigado, João. Obrigado, pessoal. Graças, beijão. Abraço geral aí. Falou, João. Um abraço para você, cara. Falou, Tonico. Parabéns, Grilo. Quem que tá falando aí, gente? É Graça Moura. Ei, Graça, beleza. Olha a Graça. Muito Salve, bom, Graça. assisti tudo. Foi lindo. Ó, que honra. Minha querida Graça. Um dos projetos foi dela aí, a Praça. Imagina. Foi muito bom, João. Tá bom, estamos juntos. Obrigado, Graça. Que bom te ver. Que bom não te ver aqui perto. Parabéns, Alô. Grilo. Alô, obrigado, Graça. Ô, turminha da minha turma aí, vocês segura a onda aí, só uns 5 minutinhos, daqui a pouco eu tô abrindo a outra turma da outra aula aí. Combinado? Alô, João, um abraço para você. Vou sair aqui, Tonico. Aperta onde? O telefonezinho vermelho aqui. Desligar, telefone, né? Desligar. Isso. Então tá, Tonico. Obrigadão, nos falamos, hein? Um abraço. Ok, falou, João. Obrigadão, cara. Um abraço em todos aí. Até.